com todas essas técnicas de improviso, isso e aquilo, a gente acaba chegando no momento e dando uma travada, precisa melhorar. Agora aqui, quando eu fui gravar o primeiro episódio do podcast mesmo, eu estava super nervoso com a convidada e tal, mas deu super certo, sabe? Mas de início, tudo para ela entrar, para não travar, para não cair internet, como é um negócio online, sabe? Então tudo começa a preocupar. E se a gente deixar isso afetar, a gente surta real. E aí, por isso que eu digo, então a gente tem que se auto-observar, tem que observar os clientes. Então, eu estou fazendo esse trabalho, então eu trato comigo como se fosse um cliente, tento ao menos, tá? Como se fosse um cliente que eu estou atendendo da produção de podcast. Então, a produção de arte, tudo que precisa produzir e coordenar, eu vou tratando como se fosse um cliente. E eu preciso me autoanalisar e me auto-observar e dizer assim: olha, eu vou estar nervoso tal dia, então eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer isso, preciso estudar um pouco mais o roteiro, talvez, entender um pouco mais as perguntas, talvez pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque às vezes eu quero trazer a pessoa aqui para falar de um assunto que é um assunto que eu não domino. Então eu preciso não dominar o assunto, mas entender o mínimo do assunto para mim poder Inclusive, conduzir e bater as perguntas e respostas com a pessoa, não deixar a pessoa falando sozinha e eu não complementar e não falar ser nada. uma conversa, né, Fran? Exatamente, isso é que é o mais difícil, né, a gente levar como uma conversa, e especialmente pessoas que a gente não conhece. Então, quando a Pri, sugeriu a ideia desse tema, até serviu como um incentivo para mim. Eu comecei: "Olha, é uma ótima ideia isso, por que que eu não tinha pensado ainda, viu?". Por isso que eu digo que a gente tem que compartilhar. E aí eu comecei a observar um pouco, fui para os stories dos convidados, fui ver rede social, observar um pouco o convidado, para entender que tipo de abertura eu teria, daqueles convidados que eu não conheço, né? Porque, tipo, a Pri eu conheço, então eu já sabia mais ou menos como a gente ia levar, e ia ser super tranquilo. Mas com um convidado que eu não conheço, estudar, analisar um pouco mais além do assunto, ou a pessoa em si, ver um vídeo, ver uma foto, entender um pouco mais, porque aí a gente vai se familiarizando com, não criando uma intimidade com a pessoa, mas familiarizando com a pessoa, entendendo como que Sim. aquela pessoa lida, as emoções e tal, e aí fica mais fácil para a gente conduzir no momento da entrevista. É, tanto que para um projeto eu sempre peço para a pessoa me mandar quais são os objetivos dela, qual a história da empresa ou a história, a trajetória dela também, porque quando é pessoa física, né, eh, pra eu tentar ver esse ser humano ali. Mesmo uma empresa, ela é feita de pessoas. Então quem construiu essa empresa? Qual a história por trás? Quais os perrengues que Exatamente. passaram? O que que eles aspiram? Para criar ali um cenário em que seja mais, não sei se é aproximar da minha realidade, mas que eu realmente tenha essa familiaridade para poder falar, sabe, porque é uma responsabilidade muito grande você falar por alguém. Eh, e você ter essa responsabilidade na mão, ter consciência dessa responsabilidade é muito importante. Então não é escrever por escrever, é escrever com paixão, não é seu, mas é seu ao mesmo tempo, porque quem lê aquilo, quem em algum momento, se o seu cliente te recomenda, é o seu nome ali também, é a sua Sim, habilidade, exatamente. é o seu conhecimento. Então tem isso. E você falou de conhecimento, de autoconhecimento, né, de se auto-observar. Eu faço psicanálise desde 2018. E aí com pandemia, essas coisas, tem sido tudo remoto, porque meu analista mudou pra praia, mas volta e meia ele vem para São Paulo, e aí eu vou para algumas sessões presenciais. E um dia desse eu pensei: "Ai, uma hora que eu for, vou pedir o André para eu tirar foto do divã". Eu tô há tanto tempo fazendo e tal, mas assim, é construção, né. Lá Sim. no início, eu nem imaginaria conversar com o André e pedir uma coisa dessa. Hoje, tipo, já a gente também vai criando uma certa intimidade, né, dentro do que se pode dizer, que se pode ter de intimidade com o seu psicólogo, psicanalista, enfim. Sim. E aí eu cheguei pra sessão, aí eu: "Ai, posso tirar uma foto com ele?" "Claro". E aí é alto lá, né, um prédio, aí eu tirei, falei: "Ai, depois vou usar essa foto para um TBT". E aí eu vim pensando porque eu sou assim, Fran também é, a gente não desliga, principalmente você criar conteúdo, você parece que você está sempre trabalhando, isso até deixa a gente cansado demais, muitas Sim. vezes. Então a gente não desliga, porque a gente percebe um negócio, eu fui tirar a foto pela foto, para postar à toa, só para falar da terapia, mas aí eu já pensei: "Hum, isso tem muito a ver com a minha forma
de escrever, de como eu me conheci Sim. ali, também influenciou na minha forma de e até falei, né, foi em terapia que eu acabei escolhendo a pós-graduação que eu fiz. Eu falei: "Olha, material ótimo para escrever", de como o autoconhecimento é fundamental e, tipo, fazer terapia, né, pra pessoa não apenas se conhecer, mas a partir disso, poder se apresentar para o outro. E eu não estou falando de se apresentar aqui numa rede social ou é numa reunião de trabalho, é para uma pessoa que você está interessado, às vezes viu um boyzinho lá na academia, gostou, na fila do É, pão, ou mesmo no aplicativo de relacionamento, sabe? E recentemente eu até postei uma cápsula da Prinefran lá nos stories falando sobre muitas vezes na nossa trajetória a gente precisa descobrir o que a gente não quer para então descobrir o que a gente quer. E é esse filtro. Se você não experimenta, é difícil você dizer, ah, eu não gosto de giló. Tudo bem que tem coisas que você realmente não exatamente. precisa experimentar para saber que. Assim, eu estou dando um exemplo do giló aí, mas tem coisa que realmente Vamos eu não reproduzir o preciso meme pular do da Giló. ponte para eu saber que não vai dar bom. É, exatamente. Assim, coisas e coisas.